Bom, nossa próxima palestra, Vacuterapia, um enfoque na estética facial. Nossa palestrante, que nos alegrou muito com o aceite do convite para vir palestrar, vocês vão ver como ela é eloquente, domina o assunto a que vai se propor. A HTM está muito feliz com a presença dela aqui no nosso evento. A palestrante é esteticista e cosmetóloga, pós-graduada em metodologia e docência do ensino superior, estética e cosmetologia, massagem e técnicas corporais aplicadas em bases nutricionais. Além disso, é professora universitária em curso de pós-graduação em estética e administradora do portal Esteticistas. Seja muito bem-vinda, professora Cristiane Rocha. Obrigada, viu, gente? Uma boa tarde. Posso ficar aqui em cima? Uma boa tarde para vocês. Queria agradecer ao Alexandre, à doutora Márcia Consulim e a toda a equipe HTM pelo convite. E parabéns pelo evento, muito bem organizado. E queria agradecer a vocês, né, gente? Só de vocês estarem aqui mostra o quanto vocês são profissionais preocupados com a melhor qualificação e aperfeiçoamento profissional. Então, parabéns para vocês também. Vamos lá. O meu tema é vacoterapia, um enfoque na estética facial. Vai ter toda uma abordagem teórica e uma abordagem prática. Hoje está comigo Nathalie Souza, esteticista e cosmetóloga, que vai me ajudar na prática. E assim, gente, antes de começar, antes de adentrar o tema, queria falar duas coisinhas, né? A primeira é que eu fiquei muito feliz em falar em um tema. Na verdade, é uma técnica antiga, mas com abordagem científica contemporânea, com abordagem científica atualizada, que é a vacoterapia. Para vocês terem ideia, eu trouxe artigos científicos de 2015, 2016 e 2017. Então, a gente hoje vai desconstruir algumas inverdades sobre a técnica, alguns mitos que rondam a técnica, mitos antigos e que não têm evidências científicas, tá bom? E a outra coisa que eu queria falar é o seguinte: toda vez que eu falo assim, ai, gente, eu vou palestrar, eu vou dar uma aula sobre vacoterapia, as pessoas falam assim, ai, Cris, que bacana. Eu uso bastante no fibroedema geloide, eu uso bastante em fibroses, eu uso bastante em quadros de adiposidades. Aí eu falo, e na estética facial? Eu noto que uma quantidade menor de pessoas utilizam a vacoterapia na estética facial. E a ideia hoje é isso, é trazer todo o enfoque da vacoterapia ou endermoterapia na estética facial, tá bom? Doutora Márcia Consulim já me apresentou, então vou pular essa parte. Ah, mas não, gente, meu e-mail, tá? Podem anotar meu e-mail. Quem quiser enviar alguma dúvida subsequente, fiquem à vontade, tá bom? Cristiane-rocha@outlook.com. Vocês me acham fácil também no portal Esteticistas, né? Já tem alguns seguidores aqui que eu conheço. Então, assim, também vocês podem perguntar, porque de repente surge alguma dúvida subsequente e eu tenho o maior prazer em responder, tá bom, gente? Vou falar brevemente sobre a história da vacoterapia. Na verdade, é um método de tratamento milenar muito utilizado pelos chineses, pelos egípcios, onde empregava-se artefatos de madeira, de vidro, chifres. Gente, olha só o empirismo. Chifres de animais eram utilizados, cuias, tudo de forma muito rudimentar, tudo de forma muito empírica. Chamava-se ventosaterapia. Ou seja, não tinha um estudo científico sobre isso, mas já sabia que a pressão negativa, o vácuo, a sucção, tinha benefícios no tecido, mas não sabiam como utilizar de forma científica. Então, mais tarde, alguns cientistas, a gente tem o Luiz Paul, né, o Serge Karagosian, alguns cientistas tornaram a técnica mais científica e menos empírica, tá? E aí vieram as nomenclaturas, as denominações. Cada um conhece de um jeito, né? Mas vamos entender um pouquinho as nomenclaturas. O Luiz Paul chama de vacoterapia em dermologia. O Serge Karagosian criou a técnica dermotonia.
Endermoterapia, eletrosucção, vacoterapia. Cuidado, gente, que a endermologia é uma técnica patenteada na França e a pessoa, às vezes, compra um aparelho de uma marca que não é a endermologia original e usa esse nome, tá? Então, a endermologia original, ela utilizava uma malhas ventosas maiores. Tá? Então, a gente pode chamar muito bem de vacoterapia, endermoterapia, tranquilamente. O interessante é entender que todos eles utilizam um sistema, uma bomba de sucção, pressão negativa, vácuo. Então, todos eles utilizam o quê? Essa pressão negativa, essa vacosucção. E aí deu origem, né, à inserção das bombas de sucção elétricas, eletrônicas e as mecanizadas. Vamos para a definição. O que é a vacoterapia? O que é a endermoterapia? É uma massagem mecânica que utiliza equipamentos motorizados não invasivos, ou seja, utiliza a pressão negativa, como eu já expliquei, tá? Promovendo uma mobilização da pele, do tecido subcutâneo, o incremento da circulação sanguínea, o incremento da circulação linfática, o efeito reflexo simpático-lítico. A gente vai explicar e entender quando é que ela age na circulação sanguínea e quando ela age na circulação linfática em momentos distintos, né? Que em uma hora ela estimula o sistema nervoso simpático. Aí vem o quê? O circulatório sanguíneo ou cardiovascular. E na outra, ela estimula o sistema nervoso parasimpático, que aí corresponde ao sistema linfático. A gente vai entender direitinho sobre isso. Efeitos fisiológicos e terapêuticos. Gente, eu vou correlacionar esses efeitos à estética facial, tá bom? Vamos lá. Atenua cicatrizes e aderências, muito utilizado em pré e pós-operatório. Quem trabalha com pré e pós-operatório aqui, vocês podem utilizar muito bem a vacoterapia. Que bom. Muito bem, porque é uma técnica que ajuda na reabsorção de edemas, equimoses, hematomas, descongestionamento de tecido, fortalecimento de vasos sanguíneos linfáticos e contribui para a melhor cicatrização. Então, quem trabalha com pré e pós, vocês podem trabalhar muito bem, principalmente blefaroplastia e ritidoplastia, cirurgias estéticas faciais. Acelera a reabsorção de líquido, ou seja, gente, melhora a mobilidade do líquido, melhora edema, excesso de líquido no espaço intersticial. Quem vai ser beneficiado por essa técnica? Quem já viu aqueles clientes que têm retenção hídrica, acorda com os rostinhos edemaciados, né? Popularmente chamando inchados, entre aspas, edemaciados, né? Às vezes porque tem uma alimentação hipersódica, às vezes porque bebe pouca água, está sempre reclamando de rostinhos inchados, edemaciados. A gente pode utilizar muito bem a vacoterapia nesses clientes, tá bom? Para aumentar essa mobilização de líquido, melhorar o edema. Outro efeito, aumento de trofismo tissular, ou seja, melhora, gente, as trocas metabólicas, a nutrição, a oxigenação, certo? Eu vou dar um exemplo de uma pele que é muito beneficiada por esse efeito. Pele de fumante. Por quê, gente? Pele de fumante tem pouca oxigenação. Vamos entender por quê. O cigarro, quem aqui acha quantas substâncias tóxicas tem o cigarro? Quem chuta? Estou ouvindo vários numerozinhos. 500. Chegou perto, 4.000 substâncias tóxicas. Sendo que a nicotina, parabéns, mas é isso mesmo, para a gente entender a quantidade. Sendo que a nicotina é a mais nociva. A nicotina causa vasoconstrição, diminuição de fluxo sanguíneo, diminuição de circulação periférica, hipóxia tissular. Falta de quê? Oxigenação na pele. E aí a vácuo aumenta a oxigenação, aumenta a nutrição. Então, aquele cliente com pele, não só fumantes, sabe aquele cliente que fala assim, poxa, minha pele está tão sem vida, está tão desvitalizada, o que é que você pode fazer por mim? Vocês podem fazer a vacoterapia, gente. Porque melhora o incremento de circulação, melhora a vascularização. É uma técnica que as pessoas relatam o seguinte, depois que fazem. Nossa, todo mundo está notando uma melhoria da minha pele. Minha pele está mais renovada, mais vascularizada, mais irrigada. Se é uma técnica que melhora a oxigenação, nutrição, irrigação, vai melhorar a pele como um todo. Então, vocês podem utilizar cosméticos associados, a gente vai ver na prática várias formas de utilizar. Vocês podem utilizar sem cosméticos. A gente vai entender cada forma, tá bom, gente? A pressão para cada forma também, pressão em milímetros de mercúrio. Por
que é uma das técnicas mais completas? Por 2 motivos. O primeiro motivo, a vácuo, na verdade, as massagens mecânicas, as literaturas têm associado as massagens mecânicas ao fenômeno da mecanotransdução. O que é isso? Mecanotransdução é um processo que as células convertem estímulos mecânicos em respostas químicas. Grave bem o que eu vou falar agora. A mecanotransdução está associada com orientação e deposição de colágeno. Guarde essa informação. Vácuo em flacidez melhora. Vamos chegar lá nessa polêmica. Eu vou mostrar com vocês em artigos científicos recentes, tá, gente? Outra coisa, é uma técnica que melhora a UNM, unidade neuromicrocirculatória, arteríolas, vênulas, sistema nervoso simpático, o sistema parasimpático, o efeito reflexo simpaticolítico. Ok? Então, é uma técnica muito completa, porque age toda o UNM, nos mecanorreceptores. E aí, a gente vai para uma polêmicazinha, e eu trouxe artigos científicos para a gente entender, né, essa polêmica. Não é nada empírico, não é nada de achismo, é artigos científicos. Tanto casos clínicos como revisão de literaturas riquíssimas que a gente vai ver aqui hoje. Causa ou melhora a flacidez? Já ouviu essa frase? A vacuoterapia causa flacidez? Gente, olha só. Causa se não for realizada de forma correta. Se for realizada de forma correta, ela melhora a flacidez. Eu vou mostrar nos artigos, tá bom? Causa se a pessoa utilizar pressões altíssimas. Gente, 550, 600 milímetros de mercúrio. Pressões demasiadas. Pessoas que querem utilizar aparelhos que não têm registro em Anvisa. Causa. Aparelhos totalmente descalibrados. Pessoas que não querem seguir o sentido de fibras musculares. Né? Manobras, a gente sabe que manobras longitudinais têm efeitos circulatórios. Manobras transversais têm efeitos descontracturantes. Manobras circulares atuam em fibrose e descongestionam os tecidos profundos. Então, não é chegar e fazer aleatoriamente, sem um sentido, sem uma pressão adequada. Bem realizada, ela não causa flacidez, ela melhora a flacidez. E a gente vai mostrar em artigos. O primeiro artigo que eu trouxe para vocês é de 2016, gente, recente, né? Então, aqui é uma palestra para a gente se atualizar, né? Se aperfeiçoar. Os efeitos físicos e fisiológicos na massagem a vácuo nas diferentes camadas de pele. Gente, esse artigo foi uma revisão de literatura onde 481 artigos foram incluídos na citação, 37 artigos completos para elegibilidade e 19 artigos foram incluídos na síntese qualitativa. Ou seja, um artigo riquíssimo de revisão de literatura. Os autores não queriam pesquisar a massagem a vácuo com outras técnicas. Ele queria pesquisar tão e somente a massagem a vácuo, o que ela fazia no tecido. Então, foram revisão de literatura somente de artigos onde só realizavam a massagem a vácuo, sem combinação, sem sinergia com outras técnicas, para não ter o risco de dizer assim, melhorou porque foi associado com a técnica tal. Então, eles tiveram esse critério de exclusão, o que eu achei super interessante. Olha a conclusão. Os 2 efeitos físicos mais relatados de massagem a vácuo foram a melhora do aspecto do tecido e a elasticidade da pele. Ok? Elasticidade da pele. Além dos efeitos físicos, uma variedade de efeitos fisiológicos são relatados na literatura. Por exemplo, eu grifei um número aumentado de fibroblastos e fibras de colágeno. Tá aí, gente, artigo científico publicado nas melhores revistas do mundo. Aumento de fibroblastos. Quem são os fibroblastos? Células dérmicas que produzem colágeno, elastina, reticulina. Proteínas de resistência, sustentação, elasticidade. Piora a flacidez ou melhora? Artigo, tá bom? Outro artigo, ele queria ressaltar a massagem mecânica, tá bom? Então, a estimulação mecânica da pele melhora o score de flacidez e induz a modificação funcional benéfica dos fibroblastos. Esse aí já não foi uma revisão de literatura, foi estudos de caso, muito interessante. Esse artigo também é recente, de 2015, onde 30 indivíduos com sinais clínicos de flacidez foram avaliados. Como foi realizada esta análise?
foi o seguinte, gente, ó. Esses 30 indivíduos, eles tinham sinais clínicos de flacidez. Em uma hemiface foi recebida a massagem mecânica e a outra hemiface não foi recebida nenhum tratamento para poder fazer uma analogia, uma comparação. Essa área que não recebeu o tratamento chamou área de controle, tá? Essa área que recebeu o tratamento foi a área que eles queriam analisar qual a mudança ocorreria com esses estímulos mecânicos. Qual foi o resultado? Sim, como foi realizada essa análise? Deixa eu explicar direitinho. Foi feito biópsias para análise in vitro. E depois dessas análises in vitro, olha a conclusão deste artigo. Resultados: aumento de ácido hialurônico, elastina, colágeno tipo 1 e capacidade migratória dos fibroblastos. Melhora dos sinais clínicos de envelhecimento. Gente, olha só. Ácido hialurônico, quando a gente imaginava isso, que a massagem mecânica, no caso, poderia aumentar o ácido hialurônico. Componente de matriz extracelular, uma glicosaminoglicana, chamada antigamente de mucopolissacarídeos. O que é o ácido hialurônico? É uma glicosaminoglicana que faz o quê, gente? Altamente higroscópica. Atrai água para o tecido, altamente hidratante. Aumentou o ácido hialurônico. Aumentou o que mais? Elastina e colágeno tipo 1. E não contente, eles ainda fizeram um gráfico para ajudar a gente. Olha só que maravilha. Vocês estão vendo gráfico A? Área de controle é a área que o quê? Que não recebeu a massagem mecânica. Olha só a comparação com o gráfico branquinho que recebeu. Aumento de colágeno. O gráfico B, aumento de elastina. Teve aumento, gente? E a C, o ácido hialurônico, aumentou depois das massagens mecânicas? Muito. Ou seja, é um artigo sério, onde foi realizado estudo de caso e análise in vitro através de biópsias, e aumentou que através das massagens mecânicas, e notou que através das massagens mecânicas houve aumento de elementos importantes na nossa pele. O que é que a gente usa na face, né? O que é que a gente pode usar? São as ventosazinhas de vidro que a gente vai usar hoje. Muitas pessoas têm o aparelho de vácuo e falam assim: Cris, tenho 10 anos, eu nunca usei essa ventosa de vidro. Depois que eu assisti sua aula, eu vou correndo comprar. Eu digo, que bom, porque você tem um aparelho ótimo, que agrega muito valor na estética facial, não só corporal. E estrias também, viu, gente? Mas é outro capítulo, né? Márcia me convida para falar sobre ventosa-terapia nas estrias, vacoterapia, que é maravilhoso, tá bom? Que é a vacoterapia nas estrias, isso mesmo, né? É uma utilização já até antiga, né, a vácuo, e muitas pessoas ainda não sabiam. E é maravilhoso o resultado. Eu digo porque eu trabalho com a vácuo em estrias também. Então, assim, essas ventosas de vidro, todo mundo agora vai usar, quem não tem, quem tem, vai ter que adquirir, porque realmente, gente, é muito dinâmica e são versáteis. Dá para fazer bastante coisa na estética facial, tá bom? Como é o nome dessas ventosazinhas? Só para a gente relembrar: bico de pato, luneta, tamanho menor, bico de passarinho, bico de beija-flor, curvo, reto, só o nome de bicho, né? Eu uma vez fiz uma prova, gente, eu coloquei assim: diz o nome das ventosas. A aluna colocou assim: bico de ganso. Eu falei: não, tá errado. Ela: mas ganso é primo do pato. Aí eu falei: tá bom, um ótimo argumento, né? Então, gente, são esses os nominhos, né, que a gente utiliza nas ventosas, e vocês podem utilizar ela muito bem de várias formas, a gente vai ver na prática. Quais são as disfunções estéticas faciais beneficiadas pela vacoterapia? O envelhecimento cutâneo. Clientes que têm rugas, clientes que têm linha de expressão e flacidez. A gente viu que é bom para flacidez, que melhora. Os artigos corroboram com essa afirmação, tá? Só para dar uma revisadinha, quais são os fatores que levam ao envelhecimento, né? Os principais: desidratação da camada córnea, um alto nível de TIO, TEWL. O que é isso? Perda de água transepidérmica ou perda de água transepidermal. Com a idade, a gente começa a perder água, a gente começa a perder líquido mesmo, e aí desidrata a pele. Alterações das fibras proteicas da derme, ou seja, gente, com a idade, a gente começa a ter alteração quantitativa e qualitativa nas nossas fibras. Colágeno, elastina, reticulina. Dizem que é depois dos 25 anos a gente começa a perder colágeno. Alguns autores dizem 30. Na prática, a gente vê muito que a genética influencia e os cuidados que a pessoa tem com a pele, tá? Mas a gente começa a perder colágeno, sim, com a idade. Não só em quantidade, mas em qualidade.
Ação das metaloproteinases. Gente, as metaloproteinases são enzimas que degradam as proteínas da matriz, degradam as fibras. O exemplo, quais são os exemplos de metaloproteinases? Colagenase, que degrada quem? Colágeno. Elastase, que degrada quem? Elastina. Então, a gente começa a ter um aumento das metaloproteinases e começam a degradar as nossas fibras de resistência, de sustentação, leva ao envelhecimento. E o quarto fator, na verdade, eu queria colocar um quinto fator aqui, que é o estresse. O estresse envelhece, viu, gente? Aumenta o nível de cortisol. Aí que chega, todo mundo sabe, né, que é muito. Chega a cliente, né, eu quero fazer um tratamento de rejuvenescimento. Super estressada. Gente, antes de você fazer propriamente o tratamento nas rugas, ofereça para ela umas sessões de tratamentos relaxantes. Relaxe aquela cliente. Module o índice de hormônios cortisol ali para ver como vai melhorar. Ela chega, a ruga chega suaviza. Já viu? Não é assim? Que é super relaxante, né? A drenagem. Muito bem. Inclusive a facial também, que é bem legal, né? E aí, gente, o quarto fator que leva ao envelhecimento é a glicação. A glicação tem envelhecido muito, pele glicada, ou seja, o que é isso? Quando moléculas de carboidrato se ligam a proteínas, enrijecendo essa fibra. Exemplo, açúcar envelhece. Açúcar é carboidrato, glicose, se une às proteínas. Que proteína a gente tem na pele? Colágeno, elastina, reticulina. Açúcar envelhece. Está todo mundo o quê? Procurando docinho na bolsa, é isso? Açúcar leva ao envelhecimento por causa da glicação. Uma pele glicada é uma pele mais envelhecida, tá bom? Só para a gente revisar os fatores. Então, a vacoterapia facial atua muito bem em envelhecimento. Vocês podem tratar seus clientes com a vacoterapia, clientes que estão com essas disfunções estéticas, essas afecções. Como utilizar a vacoterapia visando melhora das rugas? Nós faremos o quê? Movimentos de varredura nas principais rugas. Quais são essas rugas? Frontais, as clientes queixam-se bastante. As glabelares, a ruguinha da preocupação. Quem tem aqui? Eu sei que eu também tenho, né? A gente faz assim, essa mímica facial leva ao quê? A glabela, né? Essas ruguinhas glabelares. Algumas rugas são estáticas, outras são dinâmicas. A cliente está com ruga dinâmica, mas provavelmente um dia ela será estática. De tanto ela fazer essa mímica, pode ser estática, vai virar estática. Outra ruga que as clientes reclamam bastante, as periorbitárias. Nada de pé de galinha, viu, gente? Por favor, olhe os nomes. Nada de bigode chinês. Nada de código de barra. Vamos para os nominhos melhores, né? Periorbitais, nasogenianas, periorais. Essas rugas são muito beneficiadas com a vacoterapia que a gente vai fazer na prática, tá bom? Movimento de varredura no interior de rugas, aumentando ali o quê? Levando a hiperemia da pele, certo? Um eritema, um processozinho, né, de inflamaçãozinha controlada para que o fibroblasto comece a produzir colágeno e elastina para recompor o tecido que foi lesionado, entre aspas. Outra disfunção estética facial beneficiada pela vacoterapia, que eu já falei no começo, a pele desvitalizada. Chegou um cliente com a pele realmente desvitalizada, que você quer dar aquela oxigenação, você quer levar aquela irrigação sanguínea, podem fazer a vacoterapia. Movimentos ascendentes, antigravitacionais, a gente vai ver na prática, certo? Geralmente com a ventosa bico de passarinho reto, curva, luneta, a gente vai fazer movimentos em toda a face, ascendentes e antigravitacionais. E a gente vai devolver a oxigenação, a vascularização, a irrigação sanguínea, porque a gente sabe que a pressão negativa melhora o trofismo tissular, as trocas metabólicas, as trocas gasosas, tá bom? Melhora toda a oxigenação, melhora toda a vascularização. E aí a pele de fumante, que eu já falei para vocês, que é uma pele realmente com muita hipóxia, né? Muita vasoconstrição ali, muita diminuição de fluxo, muita diminuição de circulação periférica. E aquele cliente realmente, quem lembra, né, que a gente sempre conhece alguém que tem. Claro que o ideal seria orientar a deixar de fumar, claro, né? Mas assim, a gente pode tratar essa pele, sim, do fumante, para que ele restabeleça um pouco daquela oxigenação perdida, tá? Gente, outra coisa, a anamnese, a gente não tem que avaliar somente uma ruga. O cliente não é uma disfunção, o cliente é um ser humano. Você tem que avaliar ele de forma holística, entender por que ele está estressado, quantas vezes ele fuma ao dia, por que ele está fumando, o que está por trás daquela falta de oxigenação, o que está por trás daquela ruga.
Né? O cliente não é somente, não chegou para a gente, não entrou ali na nossa clínica uma celulite, entrou um ser humano com fibroedema geloide. Não entrou, popularmente falando, celulite, não entrou um cliente com uma ruga. Não entrou uma ruga, entrou um cliente que apresenta uma ruga. Ou seja, a gente deve observar o cliente de forma holística. E na anamnese, na avaliação, a gente identificar o que está causando essas afecções estéticas para a gente poder tratar melhor. Né? Outra coisa, a avaliação não é gasto de tempo não, viu, gente? Estou vendo clínica que a pessoa chega, entra, nome, telefone, forma de pagamento e deite na maca. Cadê a anamnese? Cadê a avaliação, a inspeção, a palpação? Ah, mas é gasto de tempo. É investimento de tempo. Quanto mais uma anamnese é bem feita, bem realizada, melhores serão as chances dos resultados positivos no final do tratamento. Tá? Então, vamos... Aí eu tenho algumas clientes que brincam, né? Cris, parece ficha de banco, quando eu venho aqui, primeira vez. De tanta pergunta, mas isso é investimento. Quanto você mais conhece o seu cliente, você identifica, no final ele se sente mais seguro. Depois ele relata muito isso, eu me sinto mais seguro. Não é assim quando a gente vai no médico, que o médico olha para você, que o médico pergunta, ele te avalia, ele faz inspeção, ou quando chega um médico, de repente, que não faz uma avaliação, já passa um remédio. Você se sente seguro? Não, a mesma coisa somos nós profissionais de estética, tá bom? Temos que fazer, sim, avaliação, anamnese e inspeção. Como utilizar a vacoterapia visando melhora de edemas? A gente vai fazer na prática. A gente vai fazer primeiro, lembrando do efeito reflexo simpaticolítico. Lembra quando eu falei da UNM, unidade neuromicrocirculatória? Então, técnica que estimula o sistema nervoso simpático, e aí a gente fala do sistema sanguíneo, e o sistema nervoso parasimpático. E aí entra o sistema linfático, com seu efeito simpaticolítico, ou seja, oposto ao sistema simpático. Estimula também o parasimpático, o sistema linfático. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer primeiro uma depressomassagem pulsada nas regiões de gânglios linfáticos ou linfonodos, pré-auricular, pós-auricular, mandibular, submentoniana, essas regiões que concentram bastante linfonodos. A gente vai fazer o modo pulsátil, a gente vai ver na prática. E depois a gente vai fazer o quê? Uma mobilização desse líquido em direção à cadeia de gânglios linfáticos, tá certo? Aí tem que ser utilizada toda uma pressão específica, que é 40 a 50 milímetros de mercúrio. Lembra que eu falei a importância do vacômetro? Então, é 40 a 50 milímetros de mercúrio. É a pressão ideal que as literaturas trazem para a gente fazer uma drenagem ou depressodrenagem, tá certo? Através do aparelho. Quando bem utilizado, bem manuseado, sentido correto, pressão correta, os resultados são muito satisfatórios. Algumas contraindicações. Grandes dermatoses, aí são algumas, gente. Fragilidade capilar. Ou seja, clientes que apresentam telangiectasias. Já viram? Aqueles emaranhados de capilares bem fininhos. A gente não faz, que é uma fragilidade capilar. Cliente com rosácea, pode? Não pode. Né? Um cliente com operose, a gente sabe que tudo ali está muito o quê? Eritema, muito sensível, tem muita fragilidade capilar, a gente não faz. Pode. Boa pergunta. Se de repente ele tem somente umas telangiectasias aqui na regiãozinha de nariz, região malar, você pode fazer na frontal nessa cliente sem problema, tá bom? Aqui na periorbitária também, pode fazer. Doenças infecciosas. Olha a importância de olhar o cliente como, né? É uma contraindicação, mas ela está observando uma particularidade, uma peculiaridade desse cliente. Ela apresenta só aqui de repente. E aí você já faz nas outras regiões faciais. Doenças infecciosas, tumores cutâneos, trombose, não pode, né, gente? O trombo se desloca, vira um êmbolo. Êmbolo na corrente sanguínea pode levar a uma embolia. É contraindicação de vacoterapia, contraindicação total. E febre. Essas aí são apenas algumas das contraindicações. Para a leitura posterior, mais um artigozinho, já viu, né? Já lê artigo essa semana, viu? Depois eu vou perguntar para vocês se vocês leram mesmo. É muito bom, né, gente? A gente trazer artigos atuais. Esse aí eu troquei com a doutora Márcia Consulin, que a gente ficou trocando artigos. É muito interessante, doutora Márcia, obrigada. E assim, os outros também, eles são muito interessantes, leiam. Né? A estética não é mais empírica, não é mais baseada em achismo. A estética hoje ela está baseada em ciência.
E aí a gente vai para a abordagem prática agora, tá bom? O que é que a gente, só para explicar para vocês, a gente vai fazer a depressodrenagem, né, a mobilização desse líquido. A gente vai fazer também um protocolozinho de um programa de tratamento, é uma palavra melhor, né? Um programa de tratamento de revitalização de face e o trabalho em rugas. E a gente vai entender, a gente pode utilizar cosméticos em algum momento, sérums, cosmetologia. A gente sabe que a cosmetologia hoje está muito avançada, a gente pode aliar, sim, aos aparelhos, à eletroterapia, tá bom? Então, a gente vai fazer toda essa prática agora. Depois, antes, eu vou terminar com uma frase de reflexão para vocês, tá bom? Vou chamar a Nathalie Souza, gente, ela é esteticista e cosmetóloga, pós-graduanda em estética e dermaticista. Me ajuda aqui, Nath. Gente, olha só, a Nathalie vai higienizar a face dessa cliente, tá bom? Primeiramente, nós iremos fazer o procedimento de depressodrenagem. Então, primeiramente, com a ventosa, eu vou explicar, e aí ela vai fazendo, eu vou explicando novamente para vocês. Ela está higienizando, né, para a gente retirar ali as sujidades, impurezas. E aí, esse protocolo, esse programa de tratamento é ideal para peles edemaciadas, como eu falei no início. Tem muitas clientes que têm retenção hídrica, né? Que têm uma alimentação hipersódica, muitas vezes, e reclama muito que acorda com o rostinho bastante edemaciado. Então, vocês podem fazer esse programa de tratamento, além de ser muito relaxante. E a gente vai desobstruir. Eu estou fazendo só na face aqui, gente, mas a gente poderia começar uma desobstrução, né? A gente sabe que o quê? Que a linfa ela desemboca, deságua aqui na junção da jugular com a subclávia, não é isso? Então, a gente poderia fazer ali uma desobstrução no cervical, mas a gente vai fazer o procedimento na face. E depois passaria para a face, que é o que a gente vai fazer agora. Higienizando toda a região da face. Depois pode tonificar, sim, para reequilibrar o pH da pele, né, o potencial hidrogeniônico. Só relembrando, enquanto a Nathalie está higienizando, o que é o pH? É o potencial hidrogeniônico. Né? A gente tem uma escala de 0 a 14, onde 7 é o neutro. O nosso pH é ácido da pele. Quando a gente faz algum procedimento, a gente acaba alcalinizando nossa face, nossa pele. E o pH, ela recupera, e o tônico, ele recupera esse potencial hidrogeniônico. Nathalie agora com a ventosa luneta, tá bom, gente? A luneta são duas ventosas, tem a maior e a menor. Ela optou pela luneta, tamanho menor, certo? Deixa eu programar aqui. Ela vai, tem um orifíciozinho ao lado, onde ela vai causar um tamponamento com o dedo. E aí ela vai fazer toda a desobstrução pré-auricular. Observe os movimentos. Eu acho que a mão está na frente, Nath. Isso, Nath, obrigada. Pré-auricular. Essa região aqui concentra uma grande quantidade de cadeias de linfonodos ou gânglios linfáticos. Nós sabemos que a função dos linfonodos é filtrar a linfa, então não existe uma drenagem nem mecânica, nem linfática manual sem antes desobstruir os linfonodos, certo? Sem uso de veículo nenhum, não há uso nesse momento nem de cremes, nem de óleos, nem de veículo nenhum, tá? Conforme a drenagem manual, linfática manual. Pós-auricular. Observe aquela primeiro, ela desobstruiu toda a região pré-auricular, agora pós-auricular. Gente, olha só. Aqui a gente está fazendo uma demonstração. Na prática, a gente retira, tá bom? Piercings, argolas, porque pode ser sugado os objetos. Como aqui a gente está no momento só de demonstração, por causa do tempo, a gente não fez uma anamnese, não fez toda uma avaliação, não retirou os objetos. Mas o ideal é a gente retirar esses objetos para não, né, acontecer um incidente e serem sugados pela pressão negativa. Tá bom, gente? Esqueçam não desse detalhe. Oi. Pressão negativa de modo pulsátil. Seria um movimento. Isso, mas aí estaria simulando o momento do bombeamento. Não, a gente não fala que é a mesma coisa da drenagem linfática manual, porque mãos são mãos. Aparelhos são aparelhos. São abordagens distintas, mas que causam, sim, uma mobilização de líquido. Né? A gente tem comprovado para a ciência que tem um efeito reflexo simpaticolítico, tá bom? Esse momento ele está simulando o bombeamento, o descongestionamento, a desobstrução dos linfonodos, tá certo?
Aí ela está na região submitoniana, mandibular, essa regiãozinha aqui que concentra grande quantidade de gânglios linfáticos. Então, gente, só revisando, pré-auricular, pós-auricular, submandibular, mentoniano, são as regiões, né? Sempre no modo pulsátil. Uma sugestão é 35 pulsos por minuto. E aí, a gente, só para uma demonstração, Nath, para a gente dar tempo de fazer, aí já pode vir com o carreamento do líquido, tá bom? E agora a gente vai para o procedimento. Então, após fazer a desobstrução, a gente vem para a mobilização de líquido. Gente, só revisando, a drenagem linfática manual, ela é intensa ou ela é monótona, leve e superficial? Monótona, leve e superficial, não é assim? São movimentos o quê? Monótonos, né? Superficiais. Então, esse momento de mobilização, a gente vai fazer baixinho. 40 a 50 milímetros, pressão muito baixinha. A gente não pode utilizar força semelhante a uma drenagem linfática manual, que é totalmente lenta, monótona, superficial, tá bom? Rítmica também. Pode fazer. Agora eu vou mudar, gente, para o modo contínuo. Lembram que estava no modo pulsátil? Agora a gente vai para o modo contínuo. E aí a pressão bem baixinha, deixa eu diminuir. Deixa eu diminuir bem menos. Isso. Menos um pouquinho. Bem baixinho. Está sentindo? Ou seja, 40 a 50 milímetros de mercúrio. Ela está trabalhando proximal e depois distal, tá bom? Ela está trazendo para a região de linfonodos que foi previamente descongestionado. E aí essa ventosazinha é a bico de pato, que é aquela ventosa mais achatada, que é a ventosa mais específica para a mobilização de líquido, para a drenagem, chamada depressodrenagem pelos cientistas criadores da técnica. Gente, uma pele edemaciada. Quem aqui já teve clientes com rostinho bem edemaciado, que se queixa disso? Geralmente, quando ele acorda, ele está mais edemaciado. E, ao longo do dia, alguns vai melhorando, outros não. Edemas não patológicos. Pode fazer. Agora, no orbicular dos olhos, tomar um pouquinho de cuidado somente com a pressão, que é a região mais sensível, tá bom? A menorzinha, exatamente. Aí uma pressãozinha menor. Inclusive, é muito utilizado em pós-operatório de blefaroplastia. Então, a gente pode utilizar com a pressão adequada. Aí a gente já colocaria também como se simulasse a pressão que a gente usa na depressodrenagem, 40 a 50, tá bom? Que essa regiãozinha é bem sensível no momento da revitalização. Aí já seria outro procedimento, que eu vou demonstrar. Esse eu vou fazer para vocês na prática, tá bom? A da revitalização, a gente já pode usar 100, 150 milímetros de mercúrio. A gente quer uma pressãozinha ali maior, mas não tão alta, a ponto de ter fragilidade, né, de rompimento de vasinhos microcapilares. Então, a gente não quer isso. Olha só, gente, ela está trazendo agora para a região, né, essa região aqui do terço superior da face. Ela trabalhou aqui no terço médio. Teria também a demonstração do terço inferior, Nath, para a gente adiantar. Muito obrigada. Terço inferior da face. Oi? Pode fazer também. Hoje só vou demonstrar na face por causa do tempo, mas você pode fazer e trazer aqui para a região cervical, certo? Que é a região onde a gente tem a junção da subclávia com a jugular, onde desemboca todo o trajeto do sistema linfático. Então, gente, seria esse movimento, tá bom? Aí é o terço inferior, o terço superior, região frontal, trazendo sempre, tem toda uma manobra específica, sempre em direção às cadeias de linfonodos ou gânglios linfáticos. Não existe depressodrenagem sem antes ter um descongestionamento, né, uma desobstrução ganglionar. Gente, existe drenagem linfática sem antes desobstruir os linfonodos? Não, não existe. A gente precisa primeiro desobstruir os linfonodos para depois fazer a drenagem linfática no sistema de retorno, né, linfático. A mesma coisa. Quando a gente faz a depressodrenagem, tem que ter a desobstrução ganglionar para depois ter a mobilização de líquido. Então, toda uma sequência lógica fisiológica. Boa pergunta. Não, né? A gente sabe que ali teve
uma toxina botulínica que foi injetada. Toxina botulínica ali, naquele momento, nem preenchimento com ácido hialurônico médico. Não, boa pergunta. A gente tem um tempinho. Geralmente, a gente pede ao médico para liberar. Né? Geralmente, ele pode liberar 2 a 3 meses depois. Então, a gente não faz pós-botox, nem pós-preenchimento com ácido hialurônico, tá bom? Nenhum pós-mesoterapia ou intradermoterapia a gente não faz, tá bom? Uma pele acneica sem processo inflamatório, né? Então a gente Boa sabe que pergunta. uma pele acneica é uma pele congestionada também, que precisa de uma drenagem. Seria indicado? Seria indicado. Agora, você tocou num ponto maravilhoso. Uma pele com acne não inflamatória. Talvez uma acne comedogênica. A gente não faria numa papulopustulosa ou numa nódulo cística bastante inflamada. Agora, uma comedogênica ali, que não tivesse inflamada, ou uma acne papulopustulosa que já tivesse o processo todo controlado, até pelo próprio profissional de estética, poderia fazer sim. Seria até bem-vindo. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Aqui eu coloquei para demonstração, tá bom? Mas, em média, a gente leva 5 a 10 minutos. Mas isso depende também da superfície, da extensão da face. Então, tem clientes com rostos maiores, rostos menores, então não tem um tempo pré-estabelecido. É o tempo para você conseguir carregar, geralmente, 3 movimentos para cada isso. 3 movimentozinhos. Aí, vocês calculam, a depender da extensão da face de cada cliente. Chegou aquela cliente com ruguinhas, né, ou ruguinhas dinâmicas, né, ou ruguinhas mesmo estáticas, vocês já têm hoje uma técnica, quem ainda não trabalhava com vacoterapia, já tem uma técnica muito efetiva para trabalhar, tá bom? A gente vai ver como é que a gente faz nas ruguinhas. A melhora é incrível. Cris, quantas sessões em média? Gente, isso não é um programa pronto. A gente tem que avaliar, cada cliente é único, é anamnese, a gente sabe disso. É somente uma média, tá bom? Nós podemos fazer 1, 2 vezes, esse programa de tratamento agora, que eu vou fazer, das ruguinhas, 1, 2 vezes na semana. A gente pode fazer 6, 8, 10 sessões em média. A gente já tem um ótimo resultado. Tá certo? Agora, observe, se tiver hiperemia e tiver inflamação, a gente não repete. Tem que esperar a inflamação ser absorvida para repetir o processo. Por quê? Inflamação em cima de inflamação é cronificação de processo. Tá? Agora, se a cliente você fez uma hiperemia leve, ela não teve uma inflamação ali, você já pode repetir a segunda sessão. Até que ponto você causa esse processo inflamatório? Você deixa de permear bastante? Eu vou mostrar um ponto específico no vídeo. Espero que dê para vocês verem direitinho até que ponto a gente pode fazer, tá bom? É o que a gente chama de uma hiperemia, um eritema controlado. Tá bom? Então, eu vou mostrar no vídeo, ver se você dá para ver direitinho. Não é uma inflamação tão intensa, nem não causar nada, né? Acho que é ali uma inflamaçãozinha controlada, um processozinho hiperêmico, tá certo? E aí você só repete a inflamação, só repete a sessão após todo aquele processo ter absorvido. Nathalie está higienizando, né, a face da cliente. Gente, posso associar a vacoterapia com outras técnicas? Pode. Você pode fazer, no momento da esfoliação, uma microdermoabrasão, pílis de cristal, pílis de diamante? Pode. A gente faria o quê? Higienização, esfoliação para retiradas de células mortas, tonificação para reequilibrar o potencial hidrogeniônico, pH, e aí faríamos a vacoterapia, o procedimento. Tá bom? Tranquilamente. Claro que a gente vai avaliar essa pele. E é claro também que se você fez numa segunda, não vai esfoliar novamente na quinta. Tem que respeitar todo o processo de turnover, todo o processo de maturação celular. Então, você pode associar com várias técnicas. Gente, é um tratamento muito dinâmico, é um tratamento, de certa forma, simples, mas com resultados fantásticos. Eu trabalho com a vacoterapia na estética facial há muito tempo e eu tenho tido resultados muito bons. Né? E, geralmente, os clientes eles gostam bastante, porque não é uma técnica dolorida, não é uma técnica invasiva, é uma técnica até relaxante. Eu queria fazer 2 perguntas, na verdade. No caso da Bléfaro, você faz a partir de quantos dias? E a segunda, no caso de fio de sustentação, se você faz ou não? Pós-fios de sustentação? Isso. Não faço, não deve se fazer. A blefaroplastia, algumas literaturas falam 10 dias, outras falam 15, outras falam 5. Qual é a minha posição, o meu posicionamento? Enquanto tiver ali os sinais flogísticos, os sinais cardinais da inflamação, calor, dor, rubor, edema, não faça.
Passou os sinais flogísticos, a fase da inflamação aguda, aí você já pode fazer para ajudar na absorção de edemas e equimoses, tá bom? Então, não faz somente no processo de pós-operatório muito inicial, onde tem ali os sinais cardinais ou flogísticos instalados, tá bom, gente? Coloca a luva. Então, gente, olha só, eu escolhi essa cliente, quer dizer, a Márcia, né, escolheu para mim. Por quê? Porque eu queria mostrar para vocês que tem muitas clientes que se incomodam com as ruguinhas da glabela, as frontais, as nasogenianas. E é uma técnica bastante efetiva nessas rugas. Se a cliente está com rugas estáticas, dinâmicas, perdão, gente, as dinâmicas, o que vocês podem fazer? Você pode pedir para ela franzir, para você ver, visualizar essa ruga e trabalhar em cima dela. Porque a ruga estática, provavelmente, ou a dinâmica, provavelmente um dia ela será estática. Pessoas que têm essas mímicas faciais muito intensas, vocês estão vendo? Elas podem futuramente ter essas rugas instaladas. Então, se você atua de modo preventivo, os resultados serão muito mais favoráveis. Não é melhor você atuar na prevenção? Cris, e as clientes que já têm essas rugas instaladas? Pode-se fazer também. Ótimo, os resultados serão muito favoráveis, tá certo? Olha só, gente. Essa aqui, está filmando direitinho? Essa aqui é a bico de passarinho curvo, também chamado bico de beija-flor. Pode fazer com essa ventosa, tá? Estão dando para visualizar direitinho? Eu vou escolher a reta. Eu vou escolher a ventosa bico de passarinho reto. Que é essa ventosazinha aqui, tá? A pele. Eu já estou visualizando algumas ruguinhas. As periorbitárias, né, as glabelares. Estão dando para ver no vídeo? Aqui, essa aqui é a ventosa, bico de passarinho ou beija-flor reto. Observe o tamponamento do orifício com o dedo, para que a gente haja ali uma saída da pressão negativa do vácuo. Vamos lá. Uma dica, gente, é você regular certo, essa regiãozinha aqui da mão de vocês, do braço, que é a região geralmente que a gente tem mais sensível, tá certo? Tá dando para ver? Só para vocês verem. Vocês regulam aqui antes, tá? Para escolher a pressão correta. E aqui a gente pode fazer 100, 150 milímetros de mercúrio em média, de pressão no vacômetro. Tá? Aqui a gente quer uma pressão realmente maior, para que haja toda uma hiperemia e uma inflamação controlada. Vamos lá. Coloca aqui, Nath, por favor. Obrigada, viu, Nath? Movimentos de varredura no interior das rugas, certo? Movimentos de vai e vem, varreduras. Vocês podem, ó, abrir assim a pele para um melhor posicionamento. Ó, não sei se está dando para ver no vídeo, mas já está ficando hiperêmico. Está dando para visualizar? Em apenas algumas manobras já deixei hiperêmico, não bastante. Vou deixar mais um pouco, porque eu quero ali que haja um processo de reparo, que os fibroblastos comecem a produzir colágeno e elastina para recompor o tecido que foi lesionado, né, entre aspas. Então, aqui, gente, os fibroblastos são as células dérmicas, irão produzir colágeno para recompor e elastina. Ó, ficou bem hiperêmico, com eritema aqui já instaladinho. Bora ver, vamos fazer... Aí eu faria nas duas rugas, essas ruguinhas glabelares, tá bom, gente? Eu estou pulando assim por causa do tempo. Vamos agora para as nasogenianas, chamada popularmente de bigodinho chinês, né? Vou fazer esse outro lado. Melhor, né, gente? Movimento de varredura no interior da ruga, certo? A todo momento. Gente, olha só, além da pressão no vacômetro, interessante é a avaliação verbal do seu cliente, tá? Tá sentindo muito incômodo, cliente? É sempre importante a avaliação verbal também, tá? Professora, você faz sempre no contínuo? Aí sempre sem soltar o vácuo? Esse movimento de varredura para rugas tem que ser no modo contínuo. Pressão negativa ininterrupta e constante, tá bom? Para melhores resultados. Esse ladinho que vocês estão vendo mais, né?
Estou trabalhando somente numa EM face para demonstração. E aí, gente, após essa hiperemia aqui, esse ponto de hiperemia, tá? Você já pode passar para outras rugas. Aqui as frontais. Vão me sinalizando aí se estão tendo uma boa visualização, se minha mão está na frente, tá bom, gente? Olha só, as ruguinhas frontais. Então, a melhora é muito grande, as clientes elas melhoram, além da melhora da ruga, melhora a flacidez, que a gente viu com estudos científicos, que corroboram com essa afirmação de melhora de flacidez e melhora a oxigenação e nutrição tecidual. Então, a gente trata a ruga, só que a melhora da pele como um todo, porque a gente está devolvendo vascularização para essa pele, gente. A gente está devolvendo toda a oxigenação, né? O trofismo tissular. Olha a hiperemia, tá vendo? Então, aqui é imprescindível que ela utilize filtro solar, certo? Posterior ao tratamento, nos dias subsequentes também. Agora, eu vou demonstrar outra técnica. Aqui, gente, já é outra técnica. Seria técnicas para revitalização. Eu vou utilizar um cosmético. Eu vou fazer nessa cliente mesmo para demonstração. Mas aqui seria outra técnica. É a técnica de revitalização. Chegou aquele cliente que você notou que está uma pele desvitalizada, desidratada, sem viço, e você quer melhorar isso, vocês irão fazer essa técnica, poderão fazer essa técnica que eu irei demonstrar agora. Professora, antes dessas técnicas, você faz a varredura? Não. Perdão, a drenagem? Não, geralmente eu faço em momentos distintos. Com o que você quer. Exatamente, Okay. disfunções estéticas diferenciadas, tá bom? Obrigada, Nath. Gente, aqui estou utilizando, tá, um sérum revitalizante. Cris, quais ativos eu posso associar a este programa de tratamento? Olha só, gente, ácido hialurônico, silício orgânico, é um dos ativos que eu mais gosto, que ajuda na produção do colágeno. O silício orgânico é a vitamina C, o ácido ascórbico, tá? São dois ativos comprovadamente estimuladores de colágeno. Vitamina C, ácido ascórbico e ácido hialurônico. A gente pode usar também o silanol, o silício orgânico. A vitamina C e o silício orgânico são os dois ativos que mais contribuem. Quais são os outros ativos que a gente pode utilizar? Hidroxiprolina, né, que é um aminoácido ali que participa da produção do tropocolágeno, do colágeno. A gente pode usar o próprio ácido hialurônico, que é altamente higroscópico. Então, utiliza um bom sérum. Todo mundo tem o sérum hidratante, o sérum revitalizante, tá bom? Revisando, essa técnica aqui é para revitalização facial, tá? Eu só estou fazendo após a varredura somente para uma demonstração na mesma cliente, mas aqui já seria outro momento, outra cliente. Não precisa ser uma quantidade muito grande, tá bom, gente? Apenas uma quantidade pequena para um melhor deslizamento das ventosas. E para associar os benefícios da vacoterapia com os cosméticos, com a cosmetologia. Obrigada, Nath. Olha só, gente, modo contínuo, 150, 200, 100 milímetros de mercúrio. Por que eu não estabeleço aqui uma pressão única? Cada cliente tem o seu limiar sensorial, não é assim? Então, cada cliente, entre 100 a 200 milímetros de mercúrio. Vou virar aqui. Vou virar a face dela. Acho que vou fazer o lado de cá. Essa M-face aqui. Olha só, gente. Aqui são movimentos ascendentes, antigravitacionais, movimentos largos, né, longos, para revitalizar essa face, aumentar a oxigenação e nutrição tecidual. Essa pele, às vezes, na primeira sessão, ela já nota a diferença. Às vezes, já tive casos de clientes chegar em casa e os vizinhos notarem, o marido notarem, porque a gente acabou devolvendo uma vascularização, um trofismo, melhorando o trofismo tecidual dessa pele. Professora. Oi. Aqui. Não pode optar por outra ponteira? Para, na verdade, diminuir o tempo, pode agir numa região maior? Eu vou fazer com a luneta, tá bom? Sim, mas seria mais indicado ou não? Ou mais indicado esse? Não, tanto faz. Em termos de revitalização, tanto faz a bico de passarinho, tanto faz que eu digo em termos de benefícios,
a luneta também promove o mesmo benefício que a bico de passarinho para esta técnica. Sim, mas aí, aparentemente, pelo diâmetro do bico, é maior, você tem a sensação que a oxigenação é maior por causa do diâmetro. Exato. Não, mas aqui você vai fazer mais movimentos naquele quadrante. Só seria mais essa diferença, tá bom? Entendo. Você pega mais um quadrantezinho e faz mais movimentos. Então, tanto faz. Tem profissionais que adaptam mais com essa. Tem profissionais que se adaptam mais com a luneta. Então, vai muito também do profissional. Tá bom? Obrigada. Nada. Olha só, gente, toda a face. Aqui estou fazendo a região malar. Observe como já ficou levemente hiperêmico, tá bom? Só para demonstração na região frontal. Região frontal, movimentos sempre ascendentes, sempre antigravitacionais, tá bom? A gente tem que ajudar a gravidade, né, gente? Oi? O orbicular da boca seria assim, ó. Porque aqui a gente não está fazendo movimentos de varredura nas rugas. Seria aqui, ó. Movimentos ascendentes, tá bom? Não seria de varredura no interior da ruga. Aqui eu estou promovendo uma revitalização em toda a face e não pontualmente em rugas, ok? Eu posso associar as duas técnicas? Eu posso fazer esse movimento aqui de revitalização e após fazer o de varredura? Pode fazer. Só não faça o de varredura antes. Lembre que o da varredura promove uma hiperemia maior, tá bom? Então, vocês façam primeiro esse todo de revitalização facial e depois trabalha pontualmente nas rugas. Ok? Na verdade, gente, a luneta tamanho menor, tá bom? Seria mais específica. Só porque a gente não deu tempo ainda de higienizar, não vou utilizar na outra cliente, na outra modelo. Aqui a ventosa é essa, tá certo? Então, movimentos em toda a face, gente. Frontal, região de queixo, como seria? Seria com a outra ventosazinha menor, movimentos ascendentes. Região mentoniana, né? Melhor. Pronto, gente. Essas são as manobras mais básicas, mas que dá para trabalhar. As meninas estão pedindo a regiãozinha de papadinha, né? Essa regiãozinha aqui, que as clientes geralmente reclamam bastante, né? Vou escolher a bico de passarinho reto para este procedimento. Isso. Eu vou pedir para ela posicionar. Você pode ter um travesseirinho para melhor acomodação do seu cliente. Faz uma abertura assim do tecido para melhor posicionamento e ó, movimentos ascendentes, tá bom? Em toda a região. Pode aplicar um cosmético antes? Pode aplicar. E aí, gente, uma boa dica é um cosmético com o DMAI, o dimetilaminoetanol, que é muito efetivo em quê? Flacidez, tá bom? Então, vocês podem associar essa regiãozinha aqui, uma excelente combinação, o DMAI, o dimetilaminoetanol, que é um ativo encontrado em anchovas e peixes, vocês conhecem? Ele é excelente para flacidez. Vocês podem associar o DMAI com a vacoterapia na região de pescoço, na região, né, de papadinha, ok? Esse é o movimento. Movimentos sempre ascendentes, antigravitacionais. Gente, olha só, realizar sempre a anamnese, avaliação criteriosa e cuidados quanto à biossegurança. Trabalhar com amor, dedicação e ética leva a resultados satisfatórios. Obrigada, gente, pela atenção.